Olá pessoal, máquina síncrona, esse é o tema, não é verdade? No nosso último encontro, nós tivemos aquele privilégio, aquela situação única de traçar dois fasoriais completíssimos, um relativo a motor, o outro relativo a gerador, um relativo à fonte, isso é muito importante, fonte fornece, e outro relativo à carga, que é o motor, carga consome, tá certo? Já vou começar nosso papo de agora falando de um tipo de colocação que eu vejo muito e ouço muito no nosso meio de trabalho, no nosso meio de convivência profissional, tá? Vejam bem, eu estou tentando oferecer a você uma nova perspectiva de ver o nosso ambiente de trabalho, porque a nossa visão, ela é muito a visão de consumidor, não sei se você percebeu isso, é muito a visão de carga, de planta industrial, comercial, residencial. Isto posto, ela se resume em uma impedância Z com um fator de potência cosseno de θ, tá? Ou θc, ou fator de potência da carga. E esse θ tem sido o nosso referencial quase ad eterno. A sugestão e a nova perspectiva que eu te sugiro, que tal pelo menos você se permitir, não é mudar o referencial de ninguém, não estou propondo isso. Eu estou apenas convidando a você a que você se permita começar a ver as coisas agora sobre a ótica do ângulo de carga, que tal? Porque se você se permite isso, você não vai ter confusão no que eu vou te falar agora, tá? Eu não vou discutir essa questão com você, não vou contra-argumentar, tá certo? Vou apenas colocar meu ponto de vista, argumentando esse ponto. Por exemplo, esse negócio, essa conversa de que fornecer capacitivo é a mesma coisa que absorver indutivo. Isso é correto? Isso não é correto? Isso é adequado? Isso é pertinente? Eu prefiro entender sobre o seguinte aspecto. Você é consumidor? Você é carga? Então você consome. Se você é carga, se é motor, se é carga, se é planta, você consome. Você consome ativo e consome reativo. É avaliar que tipo de reativo você consome. Ponto final. Agora você é fonte? Você é gerador? Você, por exemplo, uma barra de saída de uma subestação, você é fonte? Então você está fornecendo. Ora, se você fornece, como que você sendo fornecedor, você consome? Fica difícil. Eu não consigo realmente interpretar isso adequadamente. Mas eu te provo com circuito elétrico. Não vou entrar no mérito. Não vou dizer que você está nem certo nem correto. Eu apenas gostaria de convidar você a pensar sobre essa perspectiva. Você é carga? Ok, então você é consumidor. Você consome potência aparente. Você é fonte? Ok, então você fornece potência aparente. E aí nós praticamente vamos extinguir essa discussão. Você é consumidor, então você está consumindo potência, ativa e reativa. Você é fonte, você está fornecendo potência, ativa e reativa. Pronto, resolvemos a situação. Então veja se isso fica legal. Olha só, e para nos ajudar nessa análise, o assunto hoje, como vocês estão vendo aqui, é uma das mais importantes curvas características que uma máquina síncrona apresenta. Curva em V. Na verdade, curvas em B, porque ela é uma família de curvas em V. Tá certo? E vamos aproveitar essa nossa conversa de hoje, que vai ser mais tranquila, eu diria bem mais natural. Aliás, ela vem realimentada pelos dois fasoriais anteriores, exatamente da conversa anterior, para nos dar respaldo, tá? Para nos dar argumento, para que a nossa fala não fique solta, sem sustentabilidade. Para começar a conversa, as curvas em V, ou a curva em V, é uma curva da superfície ou do plano IA versus IF. IA versus IF. O que é isso aqui? Uma curva do plano corrente de armadura versus corrente de campo. Já posso te assegurar que essa não é a única curva característica desse plano. Nós temos em breve a CCC, característica de curto-circuito, por exemplo, tá? Só para contextualizar a situação para você. Tá? Porém, em sendo uma curva do plano IA para IF, ela é uma curva de carga. Ela é uma curva de carga e ela pode ser uma família, elas são várias curvas para cada nível de carregamento no que tange a potência ativa. Tá? Como também nos oferece perspectiva de visualização do fator de potência com o qual a máquina trabalha. Ora motora, ora geradora. Muito interessante. Então, uma curva em V, na minha modestíssima maneira de ver, resumiria assim, é uma curva característica da máquina síncrona do plano IA por IF, em que apresenta o carregamento da máquina. Ela é uma curva de carga, onde fica claro a questão relativa ao fator de potência, tá? Que essa máquina trabalha, e naturalmente o comportamento dela enquanto motor ou gerador no que tange a potência reativa e potência reativa indutiva e ou capacitiva. Perfeito? Então, isto posto, olha o que eu vou me permitir aqui, tá? Então, vamos começar levantando uma curva com esse perfil. IA
versus IF. Está aqui o nosso plano, a nossa superfície, IA versus IF. Corrente de armadura versus corrente de campo, certo? É sempre bom lembrar que as escalas terão que ser diferentes, uma vez que a potência elétrica da armadura é bem superior à potência elétrica do circuito de campo. A potência do circuito de campo, eletricamente falando, quando chega muito, chega a 8, 10% da potência elétrica no rolamento de armadura. Então aqui nós trabalhamos com correntes de carga, tá? E aqui com correntes de excitação. Então já faço essa curva característica nesse plano IA por IF em escalas condizentes, em escalas adequadas, tá certo? Eu vou fazer um convite a vocês, uma vez que vocês têm esse recurso aí, né, das aulas anteriores, e certamente com os fasoriais que você já traçou dos dois, de ambos, do gerador e do motor, tá legal? Vejam bem, vamos começar a trabalhar com o valor de potência ativa XY, esse aqui, esse que nós traçamos nos dois fasoriais anteriores, tá certo? Um certo valor de potência ativa, ok? Visualizou? Nos diagramas que eu tracei representam as condições, digamos, iniciais em preto. O primeiro diagrama traçado logo após a flutuação, para o gerador e para o motor, tá certo? E visualizou? Pois muito bem. Dessa visualização, eu te convido a reduzir bastante a nossa corrente de estação. Faça isso. Então, vou reduzir bastante a minha corrente de estação, trazendo para cá, por exemplo. Aqui está a origem do nosso diagrama, a origem da nossa curva, da nossa superfície A por IF. Eu vou pegar uma pequena corrente de estação para a gente poder analisar. Olha, gente, seja o motor ou seja o gerador, olha isso aqui, tá? Apenas uma parte desse fasorial. Se eu tenho um gerador, estou aqui com a minha a força magnetomotriz do rotor e o seu respectivo ângulo de carga. Está aqui o nosso lugar geométrico da potência ativa e conjugado constantes. Ora bolas, né? Olha o tamanho da reação de armadura para essa condição, na verdade, admitindo que se trata de fato de um gerador. Olha o sentido de giro. Tá? Ora, o que eu estou te propondo fazer? Reduzir bastante a corrente de estação para um valor aí na casa de, no máximo, no mínimo, assim, 5, 8, 10% da corrente de estação que consta na placa do motor, e nós vamos discutir o porquê disso posteriormente, a questão até de preservar a própria estabilidade da máquina. Quando falarmos de curva de capacidade, eu vou abordar isso um pouco com vocês, tá? Então eu vou reduzir a corrente de campo para mais ou menos 10% da corrente de campo que está escrito na placa do motor, ou do gerador, da máquina, genericamente, para preservar situações de estabilidade. Então, eu viria de um FR preto para um FR vermelho, por exemplo. Olha só, se eu reduzir a corrente de campo, eu reduzo o módulo da força magnetomotriz do rotor, nós já sabemos disso. Porém, sem variar conjugado, sem variar potência ativa, o nosso lugar geométrico. Olha o que acontece com o valor do ângulo de carga. Sintomático. O ângulo de carga cresce violentamente e perigosamente. Já posso até adiantar uma coisa para vocês que vão conversar sobre isso com mais cuidado, um pouquinho mais à frente, quando falarmos de curva de capacidade, falando esse termo outra vez. Se o ângulo de carga cresce muito, nós aproximamos de uma situação perigosa, tá? Chamada de margem de estabilidade estática da máquina. Se aumentar demais o ângulo de carga, essa máquina pode tender a perder o sincronismo. Chama-se máquina entrar em stall, mas isso é uma conversa posterior, tá? Te adianto que máquinas síncronas operando com ângulo de cargas excessivamente grandes, né, muito próximo de 90, é uma situação muito perigosa e que coloca a máquina no limiar da sua instabilidade operacional. Olha, é um limite que eu não gosto nem de aproximar, tá? Nem se deve. Aliás, é o contrário. Uma máquina síncrona, quanto menor for o seu ângulo de carga, pode se provar que mais estável ela é. Perfeito? Então vamos lá. Só um comentário para que isso aqui já é o sintoma que o fasorial já está nos colocando e nos apresentando outra vez. Olha o tamanho do ângulo de carga. Porque o FR diminuiu demais. E nessa circunstância, uma força magnetomotriz rotórica dessa magnitude, olha a exigência que ela vai ter de força magnetomotriz de reação da armadura. Tá? Então, pode-se concluir uma coisa que eu acho que com muita tranquilidade. Como a força magnetomotriz de reação da armadura é num dispiras, constante construtiva, vezes corrente de armadura, ora, convenhamos, tá certo? Todo o crescimento que você tiver nessa grandeza é porque essa aqui é que impulsionou. Então, é correto afirmar, atenção, é correto afirmar que toda máquina, isso vai para motor, para gerador, tá certo? Você pode até mudar o fasorial de posição ou de lado, que você vai perceber a mesma coisa. Olha o FR, por exemplo, na condição inicial aqui do motor.
olha a reação de armadura sentido motor. Se você reduzir demais a força magnetomotriz do rotor, a mesma situação vai acontecer. Um de carga imenso e uma reação de armadura absurda. Então, essa situação de baixas correntes de campo exigindo elevadíssimas correntes de armadura, isso acontece tanto na ação motora quanto na ação geradora. Isso é da máquina. Não é um privilégio de ser conjugado frenante ou acelerante, não. Isso é da máquina síncrona. Máquina síncrona que opera com baixas correntes de campo, para uma dada carga, para uma dada potência ativa, apresenta elevadíssimas correntes de armadura. Então, eu diria que para baixas correntes de campo, o que acontece? Teremos elevadas correntes de armadura da máquina. O próprio Fazoliel nos diz isso, nem que seja um fragmento dele. Tá? Agora, que coisa interessante. E se eu, a partir dessa pequena corrente de campo em vermelho, eu começasse a aumentar gradativamente a corrente de campo? Se a situação vermelha para a situação em preto, o que eu percebo? Uma natural e previsível redução da corrente de armadura, da reação de armadura. Por quê? Porque, inegavelmente, o módulo da força cresceu, exigindo menores reações de armadura, tanto na ação motora quanto na ação geradora, ou vice-versa. Então, o que eu percebo? Que nessa situação, quando começa a crescer a corrente de estação, a corrente de armadura começa a dar sinais de queda. Tá? E vai chegar numa situação que eu acho interessantíssima. Vou chamar isso aqui de IFM. Não é nominal. Nominal é nomenclatura de corrente de armadura. IFM tem nome. Corrente de excitação normal. Tá? Corrente de excitação normal, não é nominal. Nominal é nomenclatura de corrente de campo, nós estamos mexendo perdão, nominal é nomenclatura de corrente de armadura, nós estamos mexendo na corrente de campo, corrente de excitação, na excitatriz da máquina, corrente de excitação normal. O que significa isso? Porque tem um ponto aqui em que eu vou aumentando a corrente de campo, aumentando, até que a minha força magnetomotriz do rotor chega nessa posição aqui, ó, tanto para o motor quanto para o gerador. Olha lá. Em verde, o que eu percebo? Que nessa situação, observe a reação de armadura, tanto do gerador quanto do motor. Ela está perpendicular à nossa resultante R, porque a corrente de armadura apresenta para o gerador e para o motor um fator de potência unitário. A máquina opera resistiva, como se fosse um resistor puro, não apresenta reativo, tá certo? E aí, meu amigo, a geometria, mais uma vez usando o suporte, se eu estou nessa reta, que por definição, ou por hipótese, é paralela à resultante R, eu pego esse ponto aqui, que representou o ponto de conexão da força magnetomotriz do rotor para essa tal corrente de estação normal. E a partir desse ponto, eu desço uma reta em relação a R, e essa reta se mostrou perpendicular a R. Pois muito bem, o que a geometria plana nos diz categoricamente? Qual é a menor distância de um ponto a uma reta, que seria a resultante R? Que não a perpendicular abaixada desse ponto à reta. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que a geometria comprova a eletricidade. Ora, se uma dada carga de potência aparente para uma dada potência ativa, porque a potência ativa não está variando, percebe? Nem o torque, né? Eu tenho um comportamento, uma situação em que essa corrente tem caráter exclusivamente e unicamente resistivo, é como quem diz assim, ela não possui parcela reativa. Nessa corrente eu só tenho parcela ativa, ou seja, eu estou no momento com a menor corrente possível no que tange a parte elétrica. E no que tange a parte vetorial, eu tenho uma perpendicular baixada do ponto à reta resultante, que também é a menor distância possível entre eles. Então significa o quê? Que toda vez, senhores, olha isso, que toda vez que uma dada máquina síncrona, motor ou gerador, opera com corrente de excitação normal, que é aquela corrente que levaria a máquina, preservada uma certa potência ativa, para operar com fator de potência unitário, eu vou ter nessa condição a menor corrente de armadura possível. Por qual razão? Porque se a partir desse ponto eu continuar a aumentar minha corrente de campo, por exemplo, né, um FR em azul, o que vai acontecer, senhores? Mantendo o mesmo torque e o mesmo conjugado, independente de ser motor ou gerador, o que eu percebo? Que a reação de armadura, ela volta a crescer, tanto de um lado quanto do outro. É inegável que essa componente azul é muito maior que a componente verde. Então significa o quê? Que a partir de FM, se eu continuar a aumentar a corrente de campo, eu percebo o quê? Um novo crescimento na corrente de armadura. Essa é que é a questão. Perfeito? Tanto no motor quanto no gerador. E se eu exagerar? Aumentar mais ainda a minha corrente de campo, chegando quase no limite
da corrente de campo que a placa da máquina admite. Olha só, olha o tamanho da força magnetomotriz, né, do rotor, exigindo uma reação de armadura imensa, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Eu até concordo que nessa situação de carga diminuiu e sensivelmente. Com certeza a máquina está mais estável, mas agora aqui uma situação também que vai acontecer é que eu posso estar colocando a máquina sobrecarregada em termos de potência reativa. Por quê? Olha o tamanho da reação de armadura. Então a corrente de armadura cresce em demasia se nós continuarmos a aumentar a nossa corrente de excitação. Então que coisa interessante. O que seria essa tal de curva em V se não a gente, para uma dada potência ativa, saísse ligando os pontos, né, levantados ao longo desse gráfico? Olha a curva que eu traçaria. Exatamente uma curva muito parecida com o V, onde o vértice desse V representa quem? Exatamente a minha Fn, corrente de excitação normal. Marcos, eu tracei essa curva em V para esse valor de potência ativa. E se eu quiser aumentar a potência ativa? Eu vou lá na água, abro mais comporta, ou tiro mais água para o motor consumir mais potência ativa. Eu traçaria uma mesma curva em V para essa nova condição de potência ativa de torque? Evidente que sim. O que ia mudar é que os níveis de corrente, evidentemente, iriam variar um pouco, e você teria uma curva mais ou menos com esse perfil. Mas o mesmo aparência, o mesmo jeitão. Mas se eu quisesse, ao invés de aumentar, eu reduzir a potência ativa, o segmento XY mais ou menos por aqui, tanto para gerador quanto para motor, eu também traçaria uma curva em V? Uma mesma curva em V do mesmo jeito, ou seja, só que com níveis de corrente evidentemente menor. Tá? E o que a gente consegue perceber, gente, é que quando você reduz ou aumenta a potência ativa com que você vai trabalhar, a corrente IFN desloca um pouquinho para mais ou para menos. Tá certo? Então, por isso que você traça, na verdade, uma família de curvas em V, porque para cada potência ativa que o gerador fornece ou que o motor consome, tá? Você vai fazer uma curva em V em particular. Varia a potência ativa, você traça uma outra curva em V. Variou a potência ativa de novo, uma outra curva em V. E assim você vai mapeando a máquina como um todo, tá? Porque o perfil dela é sempre o mesmo. E veja, o vértice dessa curva em V, para qualquer que seja a potência ativa que você consome ou você fornece, indica sempre quem? O IFN. A máquina operando com corrente de excitação normal, o que vai significar que ele está desenvolvendo na armadura uma corrente com fator de potência unitário, ou seja, não está desenvolvendo potência reativa. Essa que é a grande questão dessas curvas ou desse perfil dessa curva característica. Bacana? Perfeito? Claro que eu fiz aqui apenas um substrato do fasorial, porque não precisava representá-lo como um todo, uma vez que você tem completo aí. Eu preferi fazer aqui para não estragar e não comprometer mais ainda, não embolar demais as informações que você já tem disponível. E vou aproveitar o momento que ele é muito interessante, tá? Por exemplo, se por acaso, olha só, se por acaso esse gráfico fosse, digamos, de um gerador. Mas você não falou aqui da máquina 5? Isso, só que agora eu quero especificar. Se esse gráfico fosse de um gerador, qual seria a nomenclatura pertinente que eu apresentaria para ele? E se por acaso esse gráfico fosse de um motor? Qual seria a nomenclatura adequada para ele, hein? Como é que eu resolvi essa questão? Porque eu falei que o gráfico, a curva em V, são curvas características de uma máquina síncrona. Ok, mas e se eu quisesse particularizar? Muda o perfil? O perfil não. O perfil é uma curva de uma máquina, tá? Se é motor ou gerador é uma questão meramente circunstancial. Agora, o que talvez pudesse nos ajudar e o porquê que essa definição, ora gerador, ora motor, ela ganha importância nesse momento dessa nossa conversa? Porque vamos lá? Por definição, talvez você já tenha ouvido isso demais, principalmente numa discussão envolvendo distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, em CEP, em sistemas de energia de potência, em proteção de sistemas ou de geradores. Esse papo sempre rola o quê? O que significa uma máquina síncrona operando subexcitada? O que significa uma máquina síncrona operando superexcitada? Vamos definir isso? Vamos lá? Fácil demais a partir de agora, olha só. Toda vez que uma máquina síncrona, operar com uma corrente de campo menor, eu vou até mudar a cor do pincel, menor do que a sua corrente de excitação normal, ela se encontra subexcitada. Isso é muito importante, tá, gente? Toda vez que uma máquina síncrona operar com uma corrente de campo menor do que a corrente de excitação normal, ela se encontra subexcitada. Ao passo que, toda vez que uma máquina síncrona operar com uma corrente de campo maior do que a corrente de excitação normal, ela está superexcitada.
Alguns falam de sobreexcitação. O que é seu critério? Eu prefiro o termo superexcitada, tá? Pronto. Então a questão de excitação de uma máquina é uma definição a partir de um parâmetro da curva em V, tá? Se aquela máquina opera naquele momento, independente de ser motor ou gerador, se aquela máquina opera naquele momento com uma corrente de campo menor que IFN, ela está subexcitada. Pronto. Se aquela máquina naquele momento opera com a corrente de campo maior que IFN, ela está superexcitada. Pronto, acabou o problema. Agora, dito isso, nós vamos poder então particularizar, tá certo? Em vermelho para gerador, tá bem? Em vermelho para gerador, tá legal? Pois é, se eu tenho essa máquina operando como gerador, vinde o seu fasorial, por gentileza, vinde o seu fasorial, o primeiro traçado na videoaula anterior, tá? Na cor preta, para facilitar para você. Se o seu gerador está operando subexcitado, observe como está a corrente de armadura. Θ 1 graus, é verdade, ela está adiantada em relação à tensão terminal. Então significa o quê? Que todo gerador subexcitado opera capacitivamente. Produz um efeito capacitivo. Tá? Agora eu quero te convidar, pega esse mesmo diagrama, esse mesmo gerador e excite a máquina. No seu diagrama vai estar em vermelho. Tá? No gerador, o diagrama traçado em vermelho, como está a corrente de armadura? Está θ 3 graus adiantada, atrasada em relação à tensão terminal. Ou seja, olha para você ver, nessa situação você tem um gerador operando com efeito indutivo. Então significa que todo gerador superexcitado opera indutivamente, tá? Isso nós tiramos do fasorial que está nas suas anotações e na videoaula anterior, tá? Se você subexcitou, diagrama em preto do gerador da aula passada, para observar a corrente adiantada, IA1, θ 1 graus adiantado. Se você superexcitou o mesmo gerador, o IA cresceu, a reação de armadura se mostrou agora para baixo, numa função descendente, e você tem uma corrente vermelha, IA3, ou θ 3 graus, indicando o fator de potência indutivo, uma corrente atrasada em relação à tensão. Pronto. Isso é sem decorar. Observe o fasorial e a própria curva em V. É gerador? Está subexcitado? Opera capacitivamente. É gerador? Está superexcitado? Opera indutivamente. Vamos inverter isso? Vamos lá para o motor? Vamos lá para o motor agora, tá certo? É o segundo diagrama da aula passada. O mesmo motor. Se eu volto à condição inicial, diagrama em preto, como é que está o motor? Subexcitado, diagrama em preto. Eu acabei de sair da regularidade da flutuação, fechei com porta, ele entrou indutivamente, você já sabe disso. É o IA1 para o motor. Como é que ele está? Ele está o quê? Com uma corrente θ 1 graus atrasada em relação ao AVT, tá certo? Como é que esse motor está? Operando indutivamente. Então, se ele é um motor, ele está operando subexcitado, ele está com uma corrente de campo menor que Fn, ele trabalha em atraso, então ele está numa zona indutiva, ele apresenta efeito ou característica indutiva, está numa zona indutiva. Tá? Agora, o mesmo diagrama, o mesmo motor, se aumenta a corrente de campo, para passar em vermelho, tá? O IA3 aumenta demais, tá? Porque cresceu demais, ela vem negativa, positiva, o IA3, como ela é negativa para motor, menos IA3, você vai achar o quê? Uma corrente vermelha, θ 3 graus adiantada em relação à tensão. O que quer dizer isso? Que todo motor com muita excitação, com sobreexcitação, com corrente de campo maior que Fn, opera como? Numa zona capacitiva, opera capacitivamente ou tem efeito capacitivo. Pronto, não há o que decorar, isso só reforça aquela nossa tese, lembra? Objeto, espelho plano, imagem virtual e invertida, olha aí. Então, sem decorar, senhores, motor, gerador, tranquilo, ambos são representados pela curva em V. Então, para a gente acabar com essa conversa e até fechando aqui o início do nosso papo, consumir e absorver, isso, inclusive, eu cheguei a essa conclusão, não foi por ideia minha, né? Eu gosto de falar as coisas com muita veracidade. Foi um material do I3E, que eu tive o prazer de ter em mãos há muito tempo atrás, participando de um seminário sobre isso aqui na nossa concessionária, na CEMIG, em Minas Gerais, tá? Olha só o que tem nesse manual, nesse texto, né, uma apostila, um artigo, digamos assim, prerrogativa I3E. Gerador é fonte, ok? Fonte fornece. Vamos lá, sem decorar, analisando, fasorial e curva em V, olho no olho. Gerador fornece, então, gerador fornece potência ativa, sempre. Fornece potência reativa, capacitiva, se subexcitado, e ou
ou fornece potência reativa indutiva se superexcitado. Sintetiza tudo isso, vamos repetir. Gerador não é fonte, fonte não fornece, então o gerador fornece sempre potência ativa, fornece potência reativa capacitiva se estiver subexcitado, ou, porque não pode ser os dois, ou vai fornecer potência reativa indutiva se estiver superexcitado. Olha lá. Perfeito? Vamos mudar? Vamos para o motor? Motor não é carga? Carga consome. Tá? Carga é um consumidor. Então o motor consome potência ativa, consome potência reativa indutiva se subexcitado, ou consome potência reativa capacitiva se superexcitado. Olha lá. Onde está a confusão com relação a isso? Repetindo, o motor, carga, consome potência ativa, consome potência reativa indutiva se subexcitado, ou consome potência reativa capacitiva se superexcitado. Olha isso. Onde está a decoreba? Porque aí você resolve. Fornecer indutivo, mesma coisa que absorver capacitivo. Não vou entrar nesse mérito, não vou conversar com você sobre essa perspectiva. Você é carga, você é fonte, aí nós podemos chegar a um denominador comum com extrema facilidade. Sabe por quê? Eu estou trabalhando basicamente com a influência do deltinha, do conjugado, acelerante ou frenante. E você quer ver que coisa interessante? No seu modo de ver a questão, como que o gerador semig ou anel trabalharia mais cotidianamente, superexcitado, subexcitado ou com excitação normal? Pergunta interessante. Sabe o que eu vou te convidar? A olhar à sua volta. Quando você olha, o que você vê? Eu estou vendo a região metropolitana da Grande BH, a maior carga do sistema semig. Pois muito bem. Se eu olhar com olhos de engenheiro, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma baita de uma carga RL. Né? Motor para todo lado, na indústria então nem se fala, na área comercial também tem muitos, tá certo? Até na nossa casa tem geladeira, refrigerador se for o caso, tá certo? Máquina de lavar, etc, tá certo? Mas temos também motor na nossa residência, mais industrialmente falando, nem se comenta. Então, a coisa é tão indutiva, mas tão indutiva que volta e meia, né? Nós entramos com os bancos de capacitores para ver se nós damos uma força, né? Para o fator de potência não ficar tão baixo. Então, quando você olha a Grande BH, o que você vê? Eu estou, sem dúvida, vendo o quê? Uma carga RL. Então, eu te pergunto, engenheiro e engenheiro eletricista, como que os geradores devem trabalhar, devem operar para alimentar uma carga desse porte? A pergunta é essa. O gerador fornece, a fonte fornece aquilo que a carga solicita. Quem define o meu modo operante enquanto gerador que sou é você, consumidor. Ora bola, se você é um consumidor resistivo e indutivo, o que você pede de mim? Fonte, potência ativa para alimentar seu nível resistivo e potência reativa indutiva para alimentar o seu perfil indutivo, o seu perfil em L. Eu não sei onde que aparece dúvida do tipo, professor, se eu sou um consumidor resistivo e indutivo, eu devo fornecer capacitivo? Fornecer capacitivo para quem? Em que momento uma carga RL solicita da fonte potência capacitiva? Então, senhores, em síntese, olha a região metropolitana, né? Se você pudesse pegar todo o sistema anel e resumi-lo em um circuito elétrico, ele seria indubitavelmente o circuito RL. Então, como é que os geradores operam? Superexcitados na sua natural e maioria absoluta. Por quê? Porque um gerador superexcitado fornece ativo e fornece reativo indutivo, porque é isso que a carga solicita. Agora, se você vai para a planta industrial, o que eu disse no final do módulo passado, que para cada 3 ou 4 motores de indução você coloca um síncrono e opera, né, capacitivamente. Então veja bem, olha que coisa interessante, parece até coincidência, né? Se um gerador, fonte que é sistemicamente operando, ele tem um perfil mais indutivo, ou seja, superexcitado, e o motor na planta, hein? Que naturalmente você não vai me especificar um motor síncrono com essa capacidade, com essa abrangência, com essa chance de ser um banco de capacitores para você, e você não vai colocá-lo como tal, pelo amor de Deus, né? Então, como é que o seu motor operaria na sua planta industrial? Motor, carga, consumindo ativo para manter a sua planta funcionando, manter a sua carga tocada, e consumindo reativo capacitivo para operar com o seu banco de capacitores. E pera ainda, como é que o motor opera capacitivamente? Quando ele está superexcitado também. Olha que coisa interessante. Então significa o quê? Que em ambas as situações, indutiva para gerador, capacitivo para o motor, a superexcitação é mais natural e fundamentalmente por quê?
por algo que eu já havia ventilado aqui, ó. Máquinas superexcitadas operam com baixos ângulos de carga, são máquinas mais estáveis, máquinas mais confiáveis, máquinas mais fortemente presas ao sistema, muito longe de uma eventual instabilidade, dão ao sistema um perfil muito mais estável. Então, essa é a caricatura, essa é a selfie do comportamento em regime permanente de uma máquina síncrona, quer seja motor, quer seja gerador. Olha que coisa bacana, como é que as coisas se encaixam, gente, tá certo? E olha o resultado de uma análise fasorial sólida e consistente, e tem muito mais coisa pela frente. Perfeito? Tomara que tenham gostado. Não decorem isso, analisem, raciocinem, que muitas dúvidas, tenho certeza, vão surgir, vão sumir da sua cabeça. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem bem, saúde e paz.